Seja bem-vindo para a nossa Escola Bíblica Dominical. Quero desde já te cumprimentar com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está aqui comigo hoje o nosso irmão Pedro e o nosso irmão Davi. Ambos são professores da Escola Bíblica Dominical dos Jovens. E hoje nós vamos falar da revista dos Jovens, que trata a respeito do livro de Josué, cujo tema de hoje é Derrotando o Primeiro Inimigo. Eu quero já passar a bola para o nosso irmão Pedro para ele contextualizar para a gente aí quem que é esse inimigo. A paz do Senhor Jesus, irmão Pedro. Paz, Mohamed, paz, Davi, paz aos irmãos que nos ouvem. É uma lição maravilhosa, irmãos. Representa muito da nossa vida, da nossa história. E nós temos passado a crer que Deus quebra muralhas, barreiras, que Deus nos dá conquistas impossíveis com base nessa palavra, nessa história. Porque a Escritura nos ensina de que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Então, nós queremos que nessa manhã você tenha fé em seu coração, como nós também por essa palavra tenhamos fé na palavra de Deus. Mas para que a gente entenda o que ocorreu aqui, vamos trazer um pouquinho de história. Veja bem, o povo israelita estava entrando em Canaã, a terra da promessa. Todavia, esse cumprimento, quando o povo judeu, o povo israelita cruzou o Jordão para entrar na terra de Canaã, ela está embasada em uma promessa antiga. Qual? No livro de Gênesis, no capítulo 15, Deus animou Abrão, grave o nome, e lhe fez uma promessa, a promessa de um filho, o seu filho Isaque. A situação de Abraão não era muito fácil, nem de Sara, dadas as impossibilidades físicas que eles tinham, idade avançada, e a esterilidade de Sara. Por si só já é uma história fantástica. Mas no versículo 13 deste capítulo 15, nós temos uma palavra que diz o seguinte: então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. O que isso significa? Significa que Israel nem existia ainda fisicamente, mas com base nessa promessa ele foi criado no coração de Deus e na mente de Abraão, e na fé que Deus depositou em Abraão. Esse povo, veio Isaque, veio Jacó, os patriarcas, José desceu ao Egito, permaneceram lá escravos, e se cumpriu essa promessa. Eles passaram por um momento de aflição no Egito. Deus os visitou através de Moisés, os tirou de lá. Eles passaram pelo deserto durante esses 40 anos. E chegou-se o momento de cumprir a promessa que Deus tinha feito a Abraão e a sua descendência. Essa descendência estava passando o Rio Jordão e entrando na terra das peregrinações de Abraão, porque Abraão tinha peregrinado, e ao que tudo nos indica a história, ele havia comprado muito dessas terras. Então lhes era um direito legal, e que, dadas as circunstâncias históricas, estava na mão de outros povos. É importante nós entendermos isso, para não entendermos que Deus num dado momento ou outro cometeu injustiças. E este povo, passando para entrar na terra de Canaã, começa Mohamed e Davi o seu primeiro grande desafio, Jericó, e é sobre ela que nós vamos nos deter um pouquinho. Glória a Deus. Então a gente já sabe que a primeira batalha que eles vão ter é contra Jericó. Mas quem era Jericó? O que era Jericó, Davi? Irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos aí. Então, como já foi falado aqui, Pedro acabou de citar que Deus havia prometido, que Deus havia dado a promessa, estava no cumprimento dessa promessa. Só que uma coisa que a gente tem que entender é que, como nos dias de hoje nós vemos dizer muito aí, que as tais facilidades, se a gente for ver no contexto de Bíblia, no contexto da história do povo, a gente nunca vai encontrar essa facilidade. O povo nunca foi fácil. Nunca foi fácil para eles saírem do Egito e chegarem até onde Deus prometeu. Foram sempre batalhas, lutas e guerras. E agora, diante deles aqui, quem sabe talvez até então a maior, uma cidade fortalecida,
32 quilômetros de cidade fortificada, 9 metros de altura, um muro, por 6 de largura, guerreiros, pessoas preparadas para lutar, preparadas para a batalha. Mas o mais importante aqui, Deus tinha prometido para eles que no meio de tudo isso, eles não estariam só. Deus estaria com eles, tinha prometido, tinha feito a promessa, tinha garantido essa promessa, mas na contramão de tudo isso, Ele estava com o povo. Deus nunca vai desamparar, se Ele prometeu, Ele nunca vai deixar na mão. E aqui nós vemos agora Josué conduzindo o povo para essa batalha, conduzindo o povo para essa peleja, mas acima de qualquer coisa, confiante em Deus, porque ele sabia quem tinha prometido era fiel. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. E essa cidade, se a gente for entender, quando eles se deparam com essa cidade não era uma cidade, não era uma simples cidade, ela era uma cidade fortificada, certo? Como que era a estrutura dessa cidade? Mas como a história seculares também de outras cidades que seguiam a cultura, veja, hoje nós temos cultura de cidades abertas, de cidades grandes, pequenas, mas todas elas são abertas, que hoje a cultura é diferente, mas na época era hábito as cidades se defenderem contra invasões, contra outros povos, e Jericó não era diferente, ela se fortificou muito através desse muro, porque as armas da época não tinham a tecnologia que nós temos hoje. Então, transpor este muro já era um grande, enorme desafio. E ali dentro nós tínhamos outros problemas também. A questão do exército, que a gente vai estar abordando agora. Ou seja, olhar para Jericó, perceber em Jericó, na sua época, o desafio que ela representava para que Israel chegasse no cumprimento de suas promessas. Como hoje, tanto eu quanto você temos promessas de Deus, então contextualizar e ver o que Deus fez em obediência, a maneira milagrosa como Deus conduziu a realização da sua promessa para eles, nos anima. Esse é o nosso desejo nessa manhã. Então, Mohamed, é interessante a gente colocar aqui também que há quase 40 anos atrás, os espias que foram enviados por Moisés, eles também já tinham visto essa cidade. Eles já tinham contemplado essa cidade, essa fortaleza, porém, não tinham entrado nela ainda, não tinham adentrado nela ainda, não tinham conseguido entrar para ver como era. Mas, voltando para Moisés, eles contam o que eles viram e, vendo tudo o que eles conseguiram enxergar, eles passam medo por conta da cidade também, porque a cidade não era uma cidade qualquer, não era uma coisa fácil de transpor, não era uma coisa fácil de, não, a gente vai chegar lá, vai bater o pé e está tudo pronto. Não, era uma coisa que seria trabalhoso de fazer, era uma coisa que eles teriam que planejar muito bem, teriam que estudar muita coisa, e tanto é que a gente vai ver que eles têm quase 40 anos para estudar isso, para debater isso, para chegar até onde eles vão chegar, para tentar, e para, no caso aqui, conseguir transpor Jericó. E assim, quando eles chegam lá, eles começam a usar uma estratégia de batalha. A primeira estratégia que eu vejo eles usarem é mandar os espias. São enviados 3 espias para conhecer o lugar. Esses 3 espias, eles entram e ali eles conhecem, só que ao saber o exército, o rei de Jericó, que o exército judeu, o exército de Israel estava ali, que o povo de Israel estava ali, começa a tomar algumas medidas. Certo, irmão Pedro? Ele fecha a cidade e deixa todo mundo em alerta. A partir dali a gente vê o quê? Que uma das estratégias colocadas ali dentro começa a agir, qual que é? A do quê? Do enfraquecimento do povo através do alimento, correto? Correto. Se nós formos tentar trazer a história desses 3 espias é muito interessante. Eles foram conhecer, observar. Claro que para essa cidade, o conhecimento de que havia um povo que tinha saído do Egito, através de mão forte, passado pelo deserto, e isso não tinha tecnologia da época, o Zap, onde todo mundo sabe tudo ao mesmo tempo,
Mas a história corria, e essa cidade ficou um pouco assustada. Então, trazendo para o nosso tempo, para os nossos desafios pessoais, o que esses 3 espias que eles foram fazer? É mais ou menos isso, irmãos. Estude, se dedique a este tempo, conheça os desafios desse tempo. Todos os professores da Escola Assembleia de Deus, o nosso pastor tem estimulado constantemente através dos seus ensinos e de suas pregações, e a igreja em si, ela adota essa postura. Estude as ideias desse tempo, como eles tinham um desafio a ser transposto. Nós também temos, seja na área comercial, seja na área espiritual, seja nas ideologias desse tempo. É um símbolo de você ir conhecer o pensamento, conhecer as estruturas, saber como a cidade é fortificada, como os pensamentos deste tempo são fortificados, e com base nisso nós iremos tomar as nossas decisões. Eu acho que essa é uma leitura bastante interessante no tocante à história desses 3 espias. É interessante, Davi, que a gente vê que o rei ele não está para brincadeira. Ele vendo as circunstâncias, ele não está para brincadeira, e o inimigo das nossas almas também não está. Ele percebe e olha a igreja e automaticamente ele quer combater a igreja. Então, o rei ali, o papel dele foi o quê? Ele fechou a cidade, ninguém entra, ninguém sai, o alimento não chegava, e ali Israel se viu de frente a uma muralha intransponível, como já foi falado aqui, mecanicamente, humanamente, porque não havia tecnologia para transpor uma muralha de 9 metros de altura, 6 metros de largura, que existiam casas sobre aquela muralha. Então, qual que foi a estratégia aí que Josué decidiu usar? Então, Mohamed, deixa eu só complementar uma coisa aqui. Você falou do rei, que o rei não estava para brincadeira. Tem sempre uma expressão que a gente usa, né? Que o inimigo ele não brinca de ser diabo. O diabo ele não brinca. Então, para nós não podemos de brincar de ser crentes também. Porque como é relatado aqui, nós vamos ver que ele descobre esses espias, esses intrusos, fecha a cidade, só que ele não somente fecha a cidade, mas como ele coloca o seu exército na procura desses aí. Ele coloca os inimigos, literalmente, do povo de Deus à procura. A gente vai ver que a Bíblia vai falar que o inimigo ele está ao nosso derredor, buscando a quem ele possa tragar. E o que eles estavam fazendo aqui era justamente isso. Se eles achassem esses 3 espias, morte na certa. Outra coisa interessante é que não somente eles estavam com o medo, a precaução em relação ao exército de Israel, como também o exército de Israel, depois desse episódio, passa a ficar ainda mais temeroso por conta de como era o exército lá dentro. O que eles veem, o que eles contemplam, eles falam, agora sim a gente entende que é mais difícil, mais complicado do que a gente imaginava. Aí eles entendem o quê? Que essa vitória só viria pelas mãos de Deus. Não viria pelo esforço deles, não viria por nada que não fosse pelas mãos de Deus. Aí a gente vai voltar lá para Provérbios 21, 31, que vai falar que o cavalo, ele se prepara para a batalha, mas a vitória, ela vem do Senhor. Então eles poderiam fazer tudo aqui, mas a vitória, ela viria com certeza da parte de Deus. Foi isso que eles entenderam nesse período que eles ficaram ali como espias, escondidos. E assim, a gente vê que eles ficaram tão temerosos que Deus precisou até falar com eles novamente a respeito de que Ele entregaria aquela cidade, aquele povo em suas mãos, né, irmão Pedro? Então, a partir da oração, Deus começa a dar estratégia para Josué. Eu acho que tem uma lição bastante interessante aqui. Desde o princípio da história, se a gente usar como o Gideão e os 300, tinha uma leitura muito clara do que é que Deus queria. Na verdade, Deus não queria glorificar os 300 como que se eles fossem super guerreiros e que a sua força os havia dado aquela vitória. É como aqui, Deus queria mostrar, e você é engenheiro, irmão Mohamed é engenheiro e com certeza saberia falar muito mais do que eu sobre uma estrutura de uma construção dessa, porque seus dados técnicos são maiores do que os meus. Então eu penso num grande desafio, esse povo olhando para essa imensa edificação, essa imensa dificuldade,
Deus os animando para que eles entendessem de que quem estava no comando era Deus, a impossibilidade de vencer aquela muralha. Isso tornava aquelas pessoas mais humildes, a ponto deles compreenderem de que aquela vitória não seria dada pelo mérito deles, até mesmo pelo desfecho da história. A gente vai compreender isso depois. Então eu acho que o homem compreender no nosso dia, na nossa vida diária também, trazendo para o nosso tempo, de que há coisas que nós temos que fazer, é nossa obrigação, mas há vitórias que elas só vêm pela mão de Deus, pela intervenção de Deus. Então você que nos ouve também, se há processos, problemas difíceis na sua vida, que com certeza há, creia em Deus, creia na sua palavra, porque essa história é um exemplo do que é que Deus pode fazer, irmão Mohamed. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos adentrar o desfecho dessa história, porque Deus, Davi, o povo já tinha esperado vários anos, já estava há 40 anos no deserto, e ali quando sai, a primeira conquista é uma muralha intransponível, e ali Deus fala para eles aguardarem por 6 dias. O que isso traz para a gente? Então, a primeira estratégia que a gente vai ver aí, além dessa da espera, é que Deus fala para eles, além de esperar, como a cidade estava fechada, ninguém entrava e ninguém saía. Se ninguém entrava, não tinha entrada de alimentos, não tinha entrada de animais, não tinha nada. Então o povo que estava lá dentro também estava sendo enfraquecido, estava ficando sem o seu alimento. Trazendo para nós aqui é o que querem fazer hoje, esse lockdown, fecha tudo e não entra nada, não sai nada e o povo fica enfraquecido. No caso aqui ficou. Deus dá estratégia para Josué aqui no caso. Como eles estão mais enfraquecidos, não tem por onde entrar, fica mais fácil. Para nós, trazendo para nós, para o nosso contexto agora, quando a gente está passando por algum problema, a primeira estratégia nossa seria o quê? Enfraquecer o inimigo, não nutri-lo, não dar essa condição para ele se fortalecer. Foi o que Josué fez. Eles não tiveram como se fortalecer. O que eles tinham, mas não entraria mais nada. Aí a espera, vem o caso da espera, ficar esperando. Se eu não estou enganado, foram 6 dias para 7 dias, e Deus fez eles esperarem. Aí eu pergunto, o porquê dessa espera? Se eles já estavam esperando, como já foi dito, há 40 anos, eles estavam nessa de espera há muito tempo. Mas como já foi falado que eles estavam com o ânimo, com a fé, já meio que abalada, Deus fez eles esperar, ao meu ver, justamente para que a fé deles voltasse a ser alimentada. Como eles estavam ficando, o povo inimigo estava ficando sem o alimento, Deus precisava que eles estivessem com a fé alimentada, com a fé fortalecida. E compreendendo que tinham que confiar em Deus, somente em Deus. Depositar a sua ansiedade diante de Deus, né? Acho que seria um termo muito legal de se usar, porque hoje, nos dias de hoje, como é difícil esperar. Eu já disse isso daqui várias vezes, e várias vezes que eu preguei, ou em outra lição também de escola dominical, eu disse, o esperar é difícil. Esperar o tempo de Deus, ele é difícil, não é fácil. Por quê? Porque o nosso tempo, você consegue fazer andar. Agora quando Deus fala assim, não, é no meu tempo, aí você tem que esperar o tempo de Deus acontecer para que isso aconteça. E nós, numa geração tão imediatista, não queremos esperar mais. Não queremos mais ver o milagre acontecer. Mas quando eles esperam 6 dias, eles estão depositando diante de Deus a sua ansiedade. E quando você deposita diante de Deus a sua ansiedade, está querendo dizer para ele, Senhor, a minha confiança está em Ti. Senhor, eu não confio em carros e nem cavalos, mas eu confio no Senhor dos Exércitos. Mohamed, irmão Pedro, aqui mais uma coisa que Deus, ao meu ver, coloca para eles, é que a geração desses, anterior a esses, era uma geração que ora obedecia e ora não obedecia. Se voltava contra Deus com uma facilidade incrível. E Deus mais uma vez coloca para eles o teste da paciência, de esperar. Deus fala para eles, esperem. Esperem o tempo que eu estou determinando, para vocês verem se a bênção vai vir ou não. E o bom aqui, o que é bom a gente colocar em contexto, é que eles obedeceram, eles esperaram. Eles não foram como a geração que antecedeu eles, que não quis e não pôde esperar.
atravessou o que atravessou. Não, eles pararam, obedeceram a Deus e esperaram. Eu tive curiosidade, para você, meu irmão, que nos ouve, que às vezes questiona a Bíblia, eu tive a curiosidade de observar e estudar sobre a cidade de Jericó. E alguns arqueólogos ingleses começaram a escavar esse muro de essa cidade de Jericó. E há uma informação importantíssima testificada pela ciência. Os muros não caíram de fora para dentro. Os muros caíram de dentro para fora. E não foi o muro ao redor de toda a cidade. Houve 2 pontos onde os muros desabaram, dando permissão a que eles pudessem transpor. Então, foi um terremoto? Não, alguns pensam que sim. Mas nós acreditamos, como bons cristãos que somos, que houve uma intervenção divina ali. E hoje o mundo está tendo que se dobrar para isso. Como houve na parte física, há também nos nossos dias de hoje. É legal que a gente, entrando nisso, que a gente começa a ver a mão de Deus agindo. Então, ou seja, Ele age através da fé, né? E o povo teve que ter fé para acreditar. Porque se nós começarmos a ver o que Deus ordena o povo a fazer, é algo que para muitos seria loucura. Se você não tem fé, irmão Pedro, e alguém fala, você vai rodear a cidade 6 vezes, 7 vezes, você vai botar o sacerdote na frente, isso é loucura. É loucura, nós estamos falando de uma guerra, nós não estamos falando de passear, estamos falando de uma guerra. Mas o povo teve o quê? Fé. E a Bíblia diz que sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Isso mostra, meus irmãos, que quando nós temos fé, Deus se põe a trabalhar por nós. Se nós não depositarmos nele a nossa confiança, não há como dizermos que temos fé. Isso é hipocrisia. Nós falarmos que temos fé e não confiarmos a nossa vida na mão de Deus. Mas aquele povo já não queria pagar pelos erros do passado. Ele queria o quê? Depositar a confiança nas mãos de Deus. Não é assim, irmão Pedro? E aí eles começam a rodear a cidade. A vitória foi gigantesca. Eu acredito que por conta também do tempo que temos, eu vou fazer minha consideração final, por conta do tempo que nos resta. A Escritura, neste momento aqui, ela nos fala também, evidentemente, sobre a obediência aos nossos líderes, aqueles que velam pela nossa alma, e felizmente nós temos líderes, pessoas responsáveis, que se preocupam conosco, que nos pregam uma palavra sensata, que nos mostra o caminho correto a ser seguido. Então é importante que a gente os ouça, que a gente os obedeça, visto que aquela geração obedeceu a voz de Josué, acreditou que Deus falava com ele. Então, se os nossos líderes são obedientes e tementes a Deus, vale a pena nós ouvirmos. São homens que têm se esforçado por obedecer a Deus. E uma figura bastante interessante que nos aponta, ou seja, o conhecimento prévio de Deus, irmãos. A Escritura, ela é linda, ela é maravilhosa. E ela vai sempre apontar para Cristo. A Escritura, o eixo central, a peça central da Escritura, me permita usar como peça sem ofender a consciência de ninguém. Mas a Bíblia inteira, ela foi projetada para contar sobre Cristo. Ele é a pedra de esquina, a espinha dorsal que mantém todo o sistema operando. E aquela prostituta, Raabe, nos mostra um sinal maravilhoso do que é que Deus pode fazer com a vida do ser humano. Ela foi salva no meio de uma cidade inteira condenada. Ou seja, você que nos ouve, creia na palavra de Deus. Coloque sua família debaixo da proteção de Deus. Mesmo aqueles que um dia creram que estão distantes, ore, interceda por eles. Essa mulher foi salva, ela e sua família, de uma forma milagrosa. Ela colocou aquele lenço vermelho, e o lenço vermelho é um símbolo da aquisição da minha e da sua vida, escrita muitos anos atrás, de um povo que não nos preocupávamos com Deus, não queríamos saber de Deus, mas ela foi alcançada por um lenço vermelho, símbolo do sangue derramado na cruz do Calvário. Então a proteção é pelo sangue
Nós temos que ser gratos a Deus, porque hoje, por essa história, nós temos sido alicerçados e fortalecidos, Mohamed. Glória a Deus, irmãos. Raabe foi aquela mulher que guardou e escondeu os espias dentro da casa dela. E os espias disseram a elas: olha, traz sua família para cá, porque nós vamos poupar essa casa. E ela creu em Deus, creu no que ouviu a respeito dos milagres feitos com o povo. Então, nós vemos que Deus se agradou tanto de Raabe. Se nós olharmos a genealogia de Cristo, nós vamos ver Raabe nela. Davi, suas considerações finais sobre a nossa lição. Então, eu queria deixar só a questão do momento da fé do pessoal aí, do povo de Israel. Como a gente já ouvi várias vezes que ninguém ganha nada no grito, mas no caso aqui, a gente vai ver que eles literalmente conquistaram no grito, mas em meio ou antes desse grito, eles tiveram uma fé, que foi por meio dessa fé que eles chegaram até esse grito. Então, para nós, para vocês, irmãos, que estão ouvindo aí, não basta gritar, não basta querer falar, mas tem que crer, tem que acreditar. Você tem que ter a fé e convicção de tudo aquilo que Deus tem falado e prometido para a tua vida. Trazendo aqui, voltando para Raabe, nós vamos ver mais para frente, séculos para frente, quando Paulo está diante do carcereiro, e o carcereiro pergunta para ele: o que eu faço para ser salvo? Ele vai e fala: crê e será salvo tu e a tua casa. E a tua casa. Então, a primeira coisa que Raabe fez aqui foi crer, foi acreditar, entendeu, sem ninguém forçar, porque a gente não precisa forçar as pessoas a nada. Deus trabalha de uma maneira que a gente não vai entender e nem precisa entender. Deus é Deus na sua essência e naquilo que Ele faz por ser Deus. O que a gente precisa fazer é crer. Nós vemos uma história aqui, acabamos de discorrer ela, uma história, uma vitória impossível para nós, para todos que contemplaram e contemplam essa história, mas para Deus, fácil. Deus não precisou fazer muita coisa, o povo, a única coisa que Deus pediu foi fé e obediência, e a vitória chegou, veio. Então, para nós, apenas creia, o resto é com a parte de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, espero que vocês tenham sido abençoados aí da sua casa com esta gloriosa e abençoada escola dominical. Você é bem-vindo para se inscrever no nosso canal. Estamos em todas as plataformas: Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Vá até lá, curta, compartilhe, para que essa palavra chegue ao maior número de pessoas, e que todos possam ouvir que o mesmo Deus que olhou para Raabe, mesmo ela sendo uma prostituta e vendo a fé dela, olha hoje para mim e para a sua vida e quer nos alcançar, quer nos lavar com seu sangue, quer nos dar uma nova oportunidade. Vamos fazer agora uma oração agradecendo a Deus por essa escola bíblica dominical e pedindo a bênção do Senhor Jesus sobre as nossas famílias. Soberano Deus e eterno Pai, eu te agradeço, Jesus, Senhor, por mais uma escola dominical. Pai, que esta palavra que aqui foi conversada possa alcançar os corações através do seu Espírito, porque aqui nós só falamos da palavra viva que salva e transforma, a palavra de Deus. Senhor, e nós vemos que toda a Bíblia ela aponta para um lugar só, ela aponta para a cruz e pelo sacrifício ali feito. Sim, Jesus, eu te louvo porque o Senhor nos comprou. Papai querido, papai amado, abençoa, Senhor Deus, todos aqueles que nos ouvem. Pai, abençoa os nossos governantes, abençoa, papai, Senhor Deus, Senhor Jesus, a sua igreja como um todo. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Deus te abençoe, até o domingo que vem, em nome de Jesus.